Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o professor Miro Santos do canal Pensando Sociologicamente. Como prometido e sugestões também de alguns professores e professoras, essa é a aula sobre a banca Selecom, ou Selecom. É o Instituto Nacional de Seleções e Concursos, sediado no Rio de Janeiro, e a gente vai ver um pouquinho o perfil dessa banca a partir das questões que ela tem promovido, tem realizado nos diversos concursos, né? Que tem feito aí Brasil afora. Bom, Maratona Professor, Banca Selecom, estamos com um novo layout, o layout já da mentoria do professor Miro, que a gente vai trabalhar muito em cima dos processos seletivos e dos concursos que virão aí, sobretudo o da sede, que vai estar chegando daqui um pouquinho, e de Campo Grande também, da CEMED de Campo Grande, que virá. A gente vai fazer esse mesmo layout na mentoria do professor Miro Santos. Bom, Maratona Professor, Banca Selecom, vamos que vamos. Pessoal, só para falar um pouquinho sobre a banca, rapidamente, a gente vai sentir a partir das questões, fazendo as questões. Ela é uma banca que ela é um pouquinho objetiva, entretanto, nem tanto como a FAPEC, né? Quanto a FAPEC. Por quê? Porque ela exige também alguns, alguns estudos de caso, alguns casos, né? Ela exemplifica alguns casos hipotéticos e pergunta para o candidato se encaixa em uma determinada situação ou outra situação. E aí, nesse caso, não é tão objetiva como a FAPEC, mas nas alternativas, é bem objetiva nas alternativas. Entretanto, tem às vezes alguns textos por conta dos casos. Então, ela exemplifica contextos, contextualiza na prática. Então, vamos lá. Banca Selecom, vamos fazer o simulado aqui. Você que estava esperando essa aula, a aula de sábado. E bem-vindo a você que está aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui. Dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Esse é o canal de um professor aqui da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. E vamos sempre pensando na sociedade, a educação e a complexidade do real. Maratona Professor Banca Selecom. Vamos que vamos, pessoal, porque aqui é maratona, é rapidinho, já vamos direto nas questões, depois a gente comenta a resolução. Vamos lá, essa aqui é da Prefeitura de Cuiabá, para o professor de ensino fundamental, ano 2019. 1. Cris é professora do município PP, é um município hipotético, e ela comparece à reunião para estudar os currículos da educação infantil. Então, ó, ela vai estudar os currículos da educação infantil que deveriam ser utilizados no ano letivo. Então, está falando do currículo da educação infantil. De acordo com a Lei Federal 9394/96, aqui é a LDB, vou chamar daqui em diante de LDB apenas, o currículo da educação infantil deve ter base nacional. Então, ela não completa, né? Então, ela quer que a gente termine, quer que a gente identifique aqui qual que é esse final. O currículo da educação infantil deve ter base nacional o quê, professor? Se você lembrar um pouquinho da própria BNCC, se você lembrar dos currículos, né? Currículos. Se você lembrar das diretrizes curriculares nacionais, ou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e para a educação básica como um todo, você vai lembrar que tem que ter uma base nacional comum, né? A base nacional comum. Então, essa aqui não estava difícil, mesmo a banca tentando contextualizar uma situação, né? Então, muito cuidado com esse texto, talvez possa confundir o que você de fato tem que entregar, mas se você prestar atenção, não é difícil. Então, ó, uma parte deve ter uma base nacional diversificada, não complementar, não comum. Então, aqui nesse caso, é a letra C, beleza? É a maratona, escreva aí no chat, nos comentários, o qual que você iria anotar, assinalar. E eu vou deixar também na descrição do vídeo, na descrição não, eu vou deixar na verdade no chat um PDF dessa aula para que você possa acompanhar. Então tem que acompanhar durante a aula, hein? Beleza? Vamos que vamos. Bom, mas como tá falando de LDB, ó, tá aqui, ó, LDB, vamos verificar na LDB onde que tá falando sobre isso. Onde que tá falando sobre isso, professor? Vamos conferir? Vamos conferir. Então aqui, ó, LDB, vou de azul nas respostas. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum. É isso, tá lá. Artigo 26 da LDB, bem no comecinho. 2, olha, colocaram uma questão aí pedagógica. Conhecimentos pedagógicos. Segundo Zabala, para o construtivismo, os esquemas de conhecimento de um aluno dependem. Então aqui, ó, tem que identificar o que é esse construtivismo
segundo esse autor, né, que é o Zabala, autor espanhol. Ele vai falar o quê? Ó? Depende do quê? Do papel dominante do professor e de modelos interpretativos complexos. Aqui tentou vir a nos confundir. Por quê? Porque realmente tem o papel, o modelos interpretativos, ele defende, né? O Zabala ele defende aí a interpretação, e aí o papel também do sujeito e o contexto. Por isso construtivismo, mas não é o papel dominante do professor, nesse caso aqui não. B, do seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que pôde construir. Faz sentido? Faz sentido. De um escasso número de relações. Não, as relações são importantes. E da memória devidamente treinada. Não é um treinamento, é um aprendizado, é uma interpretação sobre os contextos do que se aprende. A interpretação e também uma aprendizagem aqui significativa. Das tipologias procedimentais dos conteúdos curriculares do saber fazer. Das tipologias só procedimentais? Não, né? Então aqui não faz muito sentido, não tem a ver com o que prega, o que defende o autor Zabala, Antoni Zabala. Então nesse caso a gente vai ficar com a letra B. 2, letra B. Vamos conferir? Vamos conferir, de azul, professor. Zabala, num texto chamado Os Enfoques Didáticos, ele vai dizer o seguinte, ó, a concepção construtivista, né, da aprendizagem escolar é uma opção que entenda o ensino como potencializador de todas as capacidades da pessoa, implica uma concepção do ensino que atenda à diversidade dos alunos, e na qual a função do professor consiste em apresentar os desafios e prestar as ajudas adequadas às necessidades de cada aluno. Então, dependia muito, né, desse contexto do aluno, de aprendizagem, desse fomento aí. Vamos que vamos, professor. Mais uma, vamos treinar aqui a maratona no canal Pensando Sociologicamente, maratona com o professor Miro. 3, Júlia, ó, de novo contextualizando, hein? Júlia é professora da rede municipal do município XT, que é um município hipotético, e ela organiza suas aulas para iniciar o semestre letivo, pois, de acordo com a LDB, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de velar pelo cumprimento de cada docente do seu. E aí, professor? Buguei agora, hein, professor Miro? Vamos traduzir, pessoal? Então, ela tenta contextualizar a questão, ó. Júlia é uma professora da rede municipal. Então, a professora. Aí fala que ela vai iniciar o semestre letivo e aí tem que estar de acordo com o quê? Com a LDB. Ao mesmo tempo, fala dos estabelecimentos de ensino. Então, ó, você tem aí a questão dos estabelecimentos de ensino. Respeitadas as normas, o seu sistema de ensino terão incumbência de. Aí, muito provavelmente, parece que a gente está falando dos estabelecimentos de ensino. Mas a LDB ela vai falar dos estabelecimentos de ensino, ela vai falar dos docentes, ela vai falar do que cabe aos municípios, ao que cabe à rede, ela vai falar também ao que cabe aos estados e ela vai falar também ao que cabe em relação à União. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de questão, porque pode vir a confundir o candidato, nos confundir, porque não é para olhar e bater o olho e já ter uma resposta muito a priori, muito rápido, não. Então aqui se a gente for ler, ó, estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e do seu sistema de ensino, terão a incumbência de velar pelo cumprimento de cada docente do seu. Então, na verdade, está falando, ó, do que o docente tem que cumprir. Então, aqui, ó, o que cada docente tem que fazer? Falou do sistema, falou da LDB, falou de um monte de coisa, estabelecimento, mas o estabelecimento vão cobrar de quem? Do docente. Então, na verdade, ele quer saber sobre o docente. Então, terão incumbência de quê, né? Qual que é a incumbência do docente? Desenvolver o cronograma de estudos? Não necessariamente, né? Isso não é o que está posto lá. Ter um planejamento anual? E aí? Ter um organograma laboral? Ter um plano de trabalho. Então, a incumbência do docente ter um plano de trabalho. Nesse caso aqui, ó,
A única que desse caso que pode estar correta é a letra D. Então aqui vai confundir bastante, porque o planejamento é algo que a gente faz, o cronograma de estudos é algo que a gente pensa também, que deve ser feito a partir do planejamento do professor, mas aqui no caso, segundo a LDB, a incumbência desse camarada é o que? De ter desenvolvido aí um plano de trabalho. Então é a letra D. Vamos conferir, professor Miro? Vamos conferir? Então vamos. Nesse caso, ó, o artigo 13 da LDB, os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégia de recuperação. Nesse caso, ó, estava lá plano de trabalho. Então é isso que cabe aos docentes. Então realmente é aquela alternativa. Vamos para frente, não pode parar. Aqui é maratona de concursos. Vamos para 4. Carlos, novamente, professor, mais uma contextualização. Ó, tá tentando contextualizar aqui, ele dá um textinho. Ó, apesar que as alternativas são objetivas, é objetiva a alternativa, ó, objetivas. Elas são curtinhas, bem curtas. Entretanto, ele tenta contextualizar ali em cima. Carlos é empresário e pretende produzir publicações para adultos. Ó, publicações para adultos, é isso mesmo. Isso mesmo que você está pensando, professor e professor. É. Na dúvida sobre o seu conteúdo, sobre se o conteúdo das publicações seria inadequado para as crianças e adolescentes, consultou a Lei Federal 8069, que aqui é o ECA. Aqui a gente fez uma adaptação que na original da questão estava falando sobre a LDB, que estabelece que as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem com a advertência do seu conteúdo e devidamente. Então aqui, ó, revistas, para simplificar, revistas adultas, aquele conteúdo que tem as fotografias da mulherada como vê ao mundo, isso mesmo. Então, um exemplo desse tipo de publicação, né? Material impróprio e inadequado para as crianças. E aí, qual que é a advertência do seu conteúdo, né? Como que deve ser a embalagem. Então, tem que tomar cuidado do que está cobrando. Nesse caso, ó, embalagem. Professor, como que deve ser essa embalagem? Lacrada, e aí? Coberta, guardada, preservada. Então, sobre a embalagem, coberta, guardada, preservada, não, ela vai ser lacrada. A gente pode vir a verificar isso, né? Fazer uma verificação realmente no próprio ECA. Vamos conferir? Vamos conferir. Ó, no ECA, nesse artigo lá na frente, ele vai falar o seguinte, ó, artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio, inadequado a criança e adolescente deverão ser comercializadas em embalagem lacrada. É isso. Professor, se ele perguntasse outras coisas, poderia perguntar, para além da embalagem, como que deve estar as imagens da capa? Poderia perguntar. Se fosse perguntando da imagem da capa, ela seria o quê? Opaca. Nesse caso, perguntou da embalagem, ela é lacrada. É isso. 5. Vamos verificar a questão 5, que maratona de concurso do canal Pensando Sociologicamente. Miriam, mais uma contextualização, hein? Miriam teve de paralisar seus estudos formais por força de necessitar integrar o mercado de trabalho para reforçar o orçamento de sua família. Com o envolver dos tempos, passou a ter estabilidade financeira e resolve retornar aos estudos formais. Então, beleza, é uma pessoa que volta a estudar. Assim, é importante que saiba que, nos termos da LDB, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior. Ah, então é independente da escolarização. Então está falando sobre alguém que vai voltar à escola. Voltar à escola, né? E aí, nesse caso, ela vai ser classificada. Classificada. Por quê? Porque não se sabe qual que é a escolarização. Então, muito provavelmente, ela não tem, né, documentos comprobatórios ali, documentos. Então, independente da escolarização anterior, que defina o seu grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino, mediante... E aí? Então é isso, né? É importante, na verdade, que a gente tenha essa classificação.
conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino, mediante ao quê? Como é que vai ser essa classificação? Essa é a pergunta. Como que vai ser a classificação? Como que você vai classificar? Por meio da seleção, avaliação, percepção e promoção. Promoção é aprovar, percepção não faz sentido. Então, a classificação, né, vai ser um tipo de seleção? Não. Ela vai ser utilizada a partir do quê? Mediante a avaliação. Então, aqui nesse caso, a letra B. Vamos conferir, professor, onde está falando sobre a classificação na LDB. No caso, na LDB, ela vai falar aqui no artigo 24, que a gente já vai definir isso aí. Educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí, ó, inciso 2, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita por quê? Por meio de promoção para alunos que cursaram, por transferência, ou quando não tem, ó, exatamente a escolarização. Independente da escolarização anterior, mediante o quê? A avaliação. Era aqui que estava pedindo, ó, a avaliação. Porque ela estava fora da escola. Beleza, 6. Segundo Nogueira e Vieira, autores, é importante articular a educação infantil e os anos do ensino fundamental, tendo em vista. Bom, como é que a gente vai articular, né, essa educação infantil? Vamos ler aqui, ó, a gente vai conseguir identificar essa articulação entre a educação infantil e o que, professor? Ó, articular entre a educação infantil e o ensino fundamental, minha amiga professora. Tendo em vista o quê? O dever de ater-se às fronteiras institucionais que separam a educação infantil do ensino fundamental. Ater-se às fronteiras, se você ater-se às fronteiras, você está se baseando, aqui no caso, ó, baseando, né, nos limites, baseando nas diferenças. Então, aqui nesse caso não é. Então, aqui tendo em vista o quê? A necessidade de práticas educativas que respeite a infância, as especificidades das crianças de 5 e de 6 anos de idade. E aí? Tem que respeitar a infância e a passagem, né, dessas crianças entre 5 e 6 anos de idade. Faz sentido? Faz sentido. Vamos deixar na berlinda essa aqui. Essa aqui é a nossa candidata. Então, é importante articular a educação infantil e ensino fundamental, tendo em vista o quê? A inclusão de práticas próprias da educação infantil nos anos iniciais e finais da educação básica. Aqui fez uma confusão, né? Então, se é própria da educação infantil, né, essas práticas, como que elas vão estar nos anos finais da educação básica? Aqui não faz sentido. E a letra D, tendo em vista o que? Os objetivos de uniformizar as práticas escolares e a organização dos tempos e espaços escolares. Se você está uniformizando, você não está levando em conta, né, essa articulação. Está muito perigoso essa resposta aqui. Então, a gente vai ficar com a letra B, 6, letra B. Vamos lá. Bom, 7. De acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente dar-se-á por intermédio de um conjunto articulado de ações. Está perguntando o que, professor? A política é uma política pública, né? Política de atendimento. Ó. Atendimento será feita por meio de quais ações? É isso que está perguntando. Bom, conjunto articulado de ações governamentais, está faltando um S aqui, que abranjam as 3 instâncias, União, Estados e Distrito Federal. Se a gente está falando de 3 instâncias, cadê a outra instância, né? Está faltando uma instância aqui, que é o município. Por intermédio articulado de ações de órgãos do Judiciário, da Segurança Pública, dos Estados e municípios. E aí? Está muito limitante isso aqui, né? Está faltando alguma coisa. Então, é articulado de ações de órgãos governamentais e não governamentais, dos membros dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí? Mas os entes? Está faltando também. Então, aqui, ó, a política dos direitos, né, se dará, ela vai ter essas ações a partir de um conjunto articulado de quê? De ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos os entes, ó, todos os entes. Então a gente vai ficar com essa, 7, letra D. Então aqui são todos. Professor, não lembro, vamos conferir? Vamos conferir, meu amigo e minha amiga professor. Cola com o professor Miro aqui no canal que a gente vai tecendo essas respostas. Então, ó,
ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, parte especial, artigo 86, vai dizer o quê? A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais, não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É isso. Vamos tocar o barco, vamos para frente. Vamos para frente, já deu 20 minutos, né? Segundo o protocolo, né, de estudos aí, Pomodoro, a gente tem que estudar 25 minutinhos, depois descansar 5. Bom, colocar caneta de azul não, professor, tem que ser caneta vermelha. Vamos trocar. Marlene é convidada pela diretora Leni, da Escola Municipal T, para organizar um projeto de profissionalização dos alunos através de aulas técnicas de mecânica, em que todas as atividades seriam facultativas e extracurriculares. Para executar tal projeto, deverá observar, de acordo com a LDB, que o ensino seja ministrado com base no princípio da vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais. E o professor está falando de quê? Dos princípios, ó, do artigo 3º da LDB, sempre caem em concursos, só que eles caem muito diretamente. As pessoas vão lá, a banca vai lá e pergunta sobre os princípios. Opa! Sobre os princípios da LDB. Já vai pergunta direta. Aqui não, ela colocou um textinho, contextualizou uma situação. Observar, né? Ela deve observar. Então, nesse caso, ó, princípio da vinculação entre a vinculação escolar, as práticas sociais e o... E aí, professor, você lembra? Lembra? Trabalho? Sim. Privado não, lucro não, manual não. Então, é a vinculação entre a educação escolar e o trabalho. Está no artigo 3º da LDB, naqueles princípios, e a gente vai verificar qual que é o inciso correto dele. Vamos verificar? Vamos conferir? Está aqui, conferindo, ó. Na LDB, no seu artigo 3º, o inciso 11 vai dizer vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Está lá a resposta, o trabalho. Vamos que é maratona, não podemos enrolar. Mais uma questão, 9. Os parâmetros curriculares nacionais, aqui os PCNs, constituem o primeiro nível de concretização curricular e, por sua natureza aberta, configuram primeiro nível de concretização curricular, hein? Professor, mas a gente está falando, a gente tem BNCC, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, a gente tem os currículos de referência dos estados e dos municípios, a gente tem a deliberação no caso da cidade. Esses PCNs, eles não já estão obsoletos, eles não foram... essa lei dos PCNs não está antiga, não está ultrapassada, não está revogada? Não, meu amigo, minha amiga professor, está tudo valendo. Bom, então, os parâmetros curriculares, por sua natureza aberta, configuram o quê? Um modelo curricular homogêneo e normativo que se sobrepõe à competência dos estados e municípios? Não, né? Aí você está sacaneando aqui a situação dos municípios e dos sistemas aí dos estados. E não é homogêneo também, ele é sugestões, são sugestões. Ele, por sua natureza aberta, configura uma contraproposta federal. Contraproposta? Que confusão aqui, né? Não. Por sua natureza aberta, configura uma proposta flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e programas. Pode ser, vamos deixar na berlinda, essa aqui é a nossa candidata. Por sua natureza aberta, configura uma determinação do governo federal no sentido de tolher a autonomia das equipes. Tolher aí não, né, meu amigo? A banca deu de graça essa. Nesse caso, a gente fica com a letra C, uma proposta flexível. 9, letra C. Vamos lá, pessoal, mais uma questão, questão 10, a última, hein? Quase 25 minutos, vamos fechar aqui certinho o tempo correto calculado. De acordo com as normativas legais, visando ao sucesso escolar das crianças, uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino que oferta a educação infantil é a seguinte. Então, ó, incumbência dos estabelecimentos de ensino. Lembrando que na LDB a gente tem alguns artigos, né? Ó, o artigo 9, ele vai falar o que, ó, professor? Vai falar sobre a União. O artigo 10 vai falar sobre os estados. O artigo 11 sobre os municípios. O artigo 12 sobre o que? Os estabelecimentos. Então faz esqueminha para você não errar. E o artigo 13 vai falar sobre os docentes.
Então, nesse caso, a gente está falando do artigo 12 da LDB sobre estabelecimentos de ensino. Nesse caso, que é oferta de educação infantil. Então, incumbência será o quê? Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Então, o estabelecimento da educação infantil deve articular-se com as famílias? Sim. Com a comunidade? Sim. Criando integração da sociedade com a escola? Sim. Candidato, hein? Essa aqui tá legal. Faz sentido? Faz sentido. B. Ministrar os dias letivos e horas estabelecido na LDB. Muito cuidado, pessoal. Aqui não tem um erro a priori, né? Isso aqui não é algo que é uma inferência ruim ou algo que não faz sentido. Entretanto, cuidado aqui, ó. Ministrar os dias letivos. Você olhando para esse esqueminha que o professor Miro fez aqui embaixo. Quem é que deve ministrar? A União vai ministrar? Não. Os estados vão ministrar? Não. O estabelecimento vai ministrar? Quem que ia ministrar aqui nesse caso? Ó? Então, isso aqui é a incumbência dos docentes. Então, nesse caso, ó, não é. Executar a proposta pedagógica elaborada pelo sistema de ensino de acordo com a BNCC. E aí, nesse caso, quem que vai executar a proposta pedagógica? Mesma coisa. Seria os docentes. A gente está falando dos docentes? Não, a gente está falando dos estabelecimentos de ensino. Então, essa também não pode ser. É algo errado executar a proposta pedagógica elaborada pelo sistema de ensino? Não é algo errado, mas nesse caso não faz sentido, não é uma incumbência do estabelecimento de ensino. D. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Tem elaboração e execução de políticas dos planos educacionais, né? Aqui, ó, planos estaduais de educação, plano nacional de educação, tem. Quem vai fazer isso? Aqui são sistemas, quais? Nesse caso, ó, sistemas estaduais. Estaduais. A gente está falando dos sistemas estaduais lá em cima, no componente da questão, o comando da questão? Não. Então essa não é. Então a gente vai ficar com a letra A. Beleza? Se fosse perguntando sobre a incumbência dos estados, sistemas estaduais, aí essa D estaria correta. É isso. Terminamos aqui. Né? Fechamos aí com 27 minutinhos. E é isso. Vamos para frente, vamos estudar. A gente vai fazer mais uma maratona de simulado de questões da Banca Selecom. E a gente vai fazer essa aula na quarta-feira à noite. Te espero até lá. Aqui, ó, conferindo, né? Artigo 12, articular-se com as famílias, a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola, e a gente mata a incumbência, né, das unidades de ensino, né, do sistema de ensino. Beleza, pessoal? Valeu, esse aqui é o novo layout, o layout já da Maratona de Professor do canal Miro, aqui é o layout da minha mentoria. Então, tá um modelinho bem agradável para a gente ler, para a gente acompanhar, para a gente estudar. Valeu, obrigado por você me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Continue estudando, professor e professora. Vamos fortalecer a educação pública de qualidade. Até mais.